paz e a graça seja com todos os que acompanham o nosso canal Evangelho da Graça. Hoje gostaríamos mais uma vez de falar um pouco sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que significa boas novas ou boas notícias. Mas antes de te dar essas boas notícias, eu preciso te dar uma má. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, sem exceção, nós falhamos, nos afastamos de Deus. Eu pequei, você pecou e entramos numa posição de condenação, onde não há nada que possamos fazer com os nossos próprios esforços para sair dessa condição de pecador perdido. Então, o que fazer? É o fim? Há uma solução? Então é agora que eu te dou as boas notícias. Em João, no capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, que é rico em misericórdia e justiça, entregou o seu próprio Filho para morrer por nós, para nos dar a salvação. Toda a condenação que eu e você merecia, Deus colocou sobre o seu próprio Filho. Diferente do que muitos dizem e pregam, o Evangelho não é só paz e amor. Crer em Jesus não nos deixa isentos de passar por provas, dificuldades e tribulações nessa vida. O Evangelho ele acrescenta a renúncia. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Tomar a sua cruz significa enfrentar a rejeição, a humilhação, o desprezo, a perseguição e até mesmo a morte. Muitos diriam que isso é um preço a se pagar por seguir a Jesus. Mas a Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 29, que foi nos dado o privilégio não apenas de crer em Jesus, mas também de padecer por Ele. O nosso lar é celestial e estamos apenas de passagem por esse mundo. E a Bíblia diz que nem mesmo a morte poderá nos separar do amor de Deus. Então, se você segue alguma religião que prega um evangelho prometendo saúde, bem-estar, um matrimônio perfeito, bens materiais, riquezas e prosperidade, fuja, porque esse não é o Evangelho. O Evangelho, ele te promete nada mais do que o perdão de seus pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. O papel da religião é fazer você acreditar que o Evangelho da graça não pode ser tão simples assim, mas que devemos fazer algo para garantir, para merecer a nossa salvação. O que torna a morte de Cristo na cruz um sacrifício em vão. Porque se pudéssemos fazer algo para merecer a nossa salvação, então Cristo não precisaria ter morrido. Uma história, uma passagem que narra bem a salvação pela graça, se encontra em Atos no capítulo 16, que conta a história de Paulo e Silas, que estavam presos e perto da meia-noite eles cantavam hinos ao Senhor. Então houve um terremoto que abalou as prisões e todos os presos foram soltos. E um carcereiro, vendo essa situação, temendo a morte pelos seus superiores, logo puxou a espada para se matar. Mas interrompido por Paulo e Silas que se mantiveram ali, esse carcereiro lhes perguntou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, numa simples resposta, lhes dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então o Evangelho da Graça, ele é simples sim. Basta você crer e aceitar. O amor de Deus, ele não é para ser compreendido, mas aceito. E para finalizar, eu digo que o Evangelho, ele nunca foi e nunca será o sacrifício que o homem faz para alcançar a graça de Deus. Mas ele é o sacrifício que Cristo fez para que a graça de Deus pudesse alcançar um homem. Então creia neste Evangelho, creia nessa mensagem, fique com Deus e, se Ele permitir, até um próximo vídeo.